Boa noite. O programa de gestão dessa semana traz o empresário José Zagonel, diretor-presidente da construtora Zagonel aqui de Lajeado. Boa noite, José. Tudo bem? Boa noite, Gerson. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado, Zagonel, por ter aceitado o nosso convite. E como é de praxe do nosso programa, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais da história do José Zagonel, tão conhecido aqui na nossa cidade, construtora Zagonel, um exemplo de trabalho, de pujança, e esse ano completando 40 anos de história no mercado, 40 anos de progresso, de desenvolvimento. Um pouquinho do José Zagonel e, obviamente, também da consultora, que quase se confunde uma figura com outra, né? Realmente se confunde, né? Porque praticamente tudo o que eu tenho hoje está na empresa, né? Individualmente, não se tem nada. Sempre se pensou no crescimento da empresa. Mas vou contar um pouquinho da minha história, como aconteceu, como... Eu me criei lá na colônia, aprendi a trabalhar cedo, já com 5 anos de idade, tinha minhas atividades que o pai impunha e que bom, até hoje eu agradeço que meu pai me ensinou a trabalhar. Cursei o primário lá em Tamanduá, sou natural de Picadamai, depois eu fui para o Estrela da Manhã, me formar professor, porque na época era um tchan, né, ser professor. Mas aí houve a mudança do ensino e meu pai me incentivou a continuar a estudar. Então, fiz técnico em contabilidade, bati de porta em porta em 71 em Lajeado pedindo emprego, porque na época não havia crescimento na cidade. A cidade era muito parada, né? Certo. Em novembro de 71, eu consegui um emprego na paróquia Santo Inácio. Nossa, que felicidade! Um salário mínimo. Mas não tinha ninguém mais feliz do que eu quando recebi o salário, né? Trabalhei por vários anos aí, depois trabalhei na outra empresa, na Osvaldo Vinck Filho, lá em São Perto na BR. E trabalhando na empresa, eu sentia que tinha muita coisa errada, eu percebia. E eu achava que a diretoria devia me chamar para dar opinião, né? E nunca me chamaram. Empreendedor desde cedo. Eu pensei, poxa vida, mas eu poderia contribuir, eles não me chamam? Claro, é um guri ainda, né? E aí eu resolvi empreender, né? Aí construí minha casa com dinheiro emprestado do meu pai e dos meus tios. Nesse meio tempo tinha um colega de República, na época se morava em República, né? 7, 8, 10 rapazes para economizar, né? Porque as coisas não eram fáceis. O Ari Bagatini trabalhava no Banco do Brasil. E como eu já tinha um pouco de conhecimento, eu tinha 3 funcionários, carrinho de mão, pá, enxada e uma caixa de argamassa, né? Eu já me achei em condições de contratar a obra dele. E, de fato, contratei a obra e aí começou, né? Depois aí o contador quis construir meu cunhado e assim começou a história da construtora Zagonel. E é interessante como a oportunidade ela acontece se você se predispõe a isso, né? Não teve medo de empreender, não teve receio de arriscar também. Não, e isso é fundamental. Sem dúvida. Quem quer empreender tem que ter em mente que tem risco. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, o que tu acha? Se vai dar certo se eu empreender? Então, olha, se tu tiver um pouco de inspiração e muita transpiração, vai dar certo. E se tiveres muito conhecimento, e muita inspiração, conhecimento e muita transpiração, vai ser um sucesso, né? Certamente. É simples, né? Perfeito. Mas, com certeza, se passou nesses 40 anos muitas histórias de trabalhar 18 horas direto, de passar 18 anos sem tirar um dia de férias. E isso, aí em 1977, a construtora Zagonel nasce. Em 77 nasce a construtora Zagonel, exatamente. Aí o empreendimento se torna realmente uma empresa. Sim, inicialmente como prestadora de mão de obra, e depois em 84 eu já estava em condição de começar a incorporação, né, com obra própria, né. E a gente sempre continua nisso, né, de prestando serviço, mão de obra, e também na área da incorporação. Construímos o primeiro prédio, foi o segundo, foi o terceiro, e assim foi indo, né? Dá para ter um número hoje do tamanho de prédios, metros quadrados, sei lá? Passa longe de 200 mil metros quadrados. 200 mil. Sim, É muita coisa. Sim. Né? É uma grande obra já construída, né? Toda essa estrutura montada. A gente vê em vários prédios aí, construtora Zagonel, direto, né? Sim. E ultrapassou as fronteiras do Vale do Taquari também. Sim, a gente
eu acho que o marco foi essa obra aqui, o Prédio 11. Na época, nos chamaram e tinha um desafio. Bancar a obra, porque a Univates havia encaminhado um financiamento, mas não tinha certeza se iria conseguir. Então, a condição era de fazer a obra em 6 meses, 5.700 metros, ou 6.300 metros, em 6 meses. Mas, além do tempo que era escasso, tinha que garantir que a obra ficaria pronta. E se o banco não financiasse, tínhamos que bancar a obra. Quando eu voltei na empresa, falei para o meu contador e tal, ele se arrancou os cabelos. É louco, é louco. É louco. Da onde? Mas eu fiz alguns cálculos, eu tinha um pouco de dinheiro, eu posso fazer um empréstimo no Sicredi, eu posso pegar um emprestado de mais alguém. E realmente isso aqui foi o marco inicial, assim, para arrancada, né, de se tornar uma empresa competitiva, em condições de desafiar qualquer obra, né, fazer qualquer obra. Um exemplo, eu comentava há pouco, nós tínhamos que fazer uma laje por semana. Concretava de sábado e domingo entrava uma equipe montar pilares, para segunda concretar. E teve uma semana que deu um contratempo de chuva. Sábado à tarde vim eu para cá, veio meu arquiteto, meu contador, amarrar ferro, né? Às 3 da manhã nós estávamos lançando concreto. Se é hoje da cadeia, né? Exatamente. Mas aqui não tinha, porque não tinha restrição de horário de trabalho. E todos os funcionários que trabalharam aqui saíram muito contentes, porque eles ganharam um bom dinheiro. Até hoje eles perguntam, quando vai ter uma obra igual àquela de novo, né? Uma época gostosa que se podia tocar, o compromisso. Então, me lembro que no dia da inauguração, porque não deu 6 meses, até que fizemos sondagem e o cálculo estrutural, sobrou 5 meses e meio. E aí nós estávamos limpando, varrendo lá na escada e o Ney estava abrindo a fita de inauguração, né? Os 45 segundos tempo, mas concluído. E dali, sabe, deu a confiança para a gente começar a pensar em coisas maiores, né? Hoje nós estamos preparados para qualquer tipo de obra, né? Temos equipamentos, temos engenheiro, uma equipe de engenheiro, de arquitetos, técnicos de segurança, engenheiro de segurança, tudo, né? Que maravilha, maravilha. Bem, vamos para a nossa reportagem, conhecer um pouquinho mais agora da construtora Zagonel, com a nossa reportagem. Depois a gente volta para fechar o nosso primeiro bloco. Uma empresa familiar do ramo de construções que surgiu em 1970, organização que se consolidou no Vale a partir de uma necessidade da região. A empresa surgiu a partir de uma necessidade do fundador, meu pai, José Zagonel, lá em 1977. Ele construiu para ele e a partir daí amigos passaram a demandar, a necessitar também de serviços de construção. Ele abriu uma empresa, né, tinha funcionários, comprou alguns equipamentos e passou a construir para os seus amigos, que foram seus primeiros clientes. Construtora dividida em 3 eixos: incorporações imobiliárias, construção corporativa e urbanização. Incorporação imobiliária, que é quando construímos unidades destinadas para venda, sejam elas lojas, apartamentos, salas comerciais, né? O segmento de construção corporativa, quando prestamos serviço aos nossos clientes, né? Construindo as suas obras, e aí entram obras educacionais para universidades, para escolas, obras industriais para os mais diversos ramos de indústria, desde produção de cigarros até produção sucroalcooleira, até frigoríficos. A gente já está numa vasta gama de obras. E o terceiro eixo é a urbanização, quando executamos loteamentos e obras de infraestrutura. Uma empresa de 40 anos que se reinventa todos os anos e assim consegue superar a crise instalada no país. Nós atuamos em nichos de mercado, então basicamente o que se fez nos últimos anos foi se adaptar não ao momento que se teve grandes estouros de crise, mas sim se manter uma estrutura enxuta, dinâmica, capaz de se adaptar aos diferentes momentos, né, de economia e de realidade local. Então, o que a gente fez foi explorar nichos de mercado onde a gente conseguiu manter a nossa atuação e, felizmente, conseguiu manter a atuação crescente ainda mesmo nesses períodos
de maior dificuldade do país. Saber investir e construir a cada dia uma nova história. Passos que se deu ao longo desses 40 anos sempre foram, em alguns momentos, ousados, mas sempre com muita firmeza, né? Sempre passos muito sólidos. E aquela que ele sempre diz, que o fundador sempre diz que não é segredo, né? Muito trabalho, tanto de direção quanto de todas as pessoas hoje que fazem parte da nossa equipe aí de quase 200 pessoas. Bem, de volta na nossa reportagem, vamos encerrar o nosso primeiro bloco, depois eu vou começar um bate-papo hoje com o José Zagonel. Como motivar, como trabalhar com o pessoal da construção civil, principalmente no sentido de obras mais pujantes, obras desafiadoras, como ele citou há pouco, o prédio 11 aqui da própria Univates. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao programa Gestão dessa semana, nosso segundo bloco, recebendo o empresário José Zagonel, da construtora Zagonel, aqui de Lajeado. Estou conversando um pouco, né, sobre, obviamente, construção civil, mas a construção civil tem algumas coisas que são sempre desafiadoras, né? Mão de obra sempre é um quesito que pode ser altamente positivo, dependendo da equipe, ou não. Como é gerenciar uma equipe de mão de obra, como é gerenciar o pessoal na construção civil? Posso garantir que não é muito fácil, não. Mas a gente sempre tem procurado ter uma ótima relação com o nosso colaborador, né? A gente oferece vantagem, ele tem participação nos lucros. Tem uma relação de muito respeito sempre, né? É fundamental isso. Então, a gente consegue levar, né? Claro que sempre tem alguns desvios no meio, mas, no geral, nós temos, assim, uma equipe muito boa. Nós temos colaboradores que têm mais de 35 anos de empresa, né? Isso é maravilhoso, né? Então, ainda dá para levar, né? Tá? E a mão de obra... Recentemente, o Brasil viveu um boom na construção civil. E ela, de certa forma, encareceu a mão de obra também, né? Porque havia uma disputa por mestres, por pedreiros, por pessoal de obra, né? Esse mercado realmente se tornou bastante competitivo. O que dizer desse crescimento? Obviamente, teve toda uma qualificação por trás disso também, né? Não, realmente a mão de obra impacta bastante hoje numa construção, né? Hoje nós temos praticamente 50-50, né? Se nós voltar 20 anos atrás, nós chegávamos no máximo a 35% o custo da mão de obra. Aumentou bastante. Ela impactou bastante, né? Realmente, com esse boom, né? Com essa necessidade, é evidente que conseguia os melhores profissionais quem pagasse mais, né? Então, a gente hoje sofre um pouquinho por causa disso, né? E outra coisa que era bastante comum, alguns anos atrás, se falava que a cada 3 prédios, um se jogava fora, em termos de desperdício. Acredito que isso também deve ter mudado radicalmente, né? A questão do problema de refazer um prédio, de aberturas, o que for. Quer dizer, havia sempre uma preocupação não tão forte como hoje na questão da qualidade do prédio construído, né? Sem dúvida. Sempre houve muitos problemas. Na nossa empresa, como a gente sempre acompanhou muito de perto, então o índice de desperdício era pequeno. Mas depois, com a implantação da ISO 9001, então nos deu mais ferramentas para fazer os controles, né? E hoje o desperdício, eu diria que é mínimo, né? Nós temos um índice muito baixo de desperdício. Mas tudo é um trabalho que tem que ser feito com os colaboradores, né? Diariamente, né? Então, mas no geral ainda há muito problema, né? O que seria hoje mais o complicador de uma obra, por exemplo? O tempo, o fornecimento? O que seria o complicador hoje de você fazer uma obra, tipo um prédio, por exemplo? Bem, começa normalmente por licenciamento ambiental. Esse é um dos entraves, né, que a gente tem. A aprovação dos projetos também hoje passou a ser mais demorada do que era uma vez. Os próprios projetos hoje estão mais elaborados, né? Uma vez eram mais simplificados, né? Hoje deve envolver muito essa questão de segurança. Né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sofre muito com isso, né? Mesmo tendo tudo o que manda a lei,
mas a lei está na cabeça do fiscal. Se ele achar que ele tem que multar, ele multa. E nós tivemos um caso de um fiscal que disse bem alto para todo mundo ouvir, que para ele era fácil atingir a meta, bastava sentar na frente do computador e atingir a meta, né? Então, essa parte, realmente, a gente tem tido problemas. Mesmo nós, uma empresa que procura estar sempre dentro das normas de segurança, e nisso, felizmente, nós somos privilegiados que, nesses 40 anos, nós nunca tivemos um acidente fatal. Nunca. Nossa, isso é então muito sempre, importante. Eu tive sempre muito comigo essa preocupação, e eu comento que com o que eu aprendi com meu pai e minha mãe lá na colônia, eu levei para a minha vida toda essa coisa de segurança. Eles me ensinaram muito o que é segurança. A preocupação que a gente tinha, porque na colônia tinha muitos riscos, né? Então, desde criança, a gente foi aprendendo, e eu levei isso para dentro da empresa, né? Graças a Deus, até hoje, nunca tivemos um problema, né? Outra coisa também que a Zagonel aconteceu e se desenvolveu nesses últimos anos foi expandir seus horizontes, né? Saiu do Vale do Taquari, ganhou o Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul. Como é a mão de obra, como é trabalhar fora, às vezes longe da sua base de origem? Não deve ser fácil levar uma equipe, controlar, contratar pessoal local. É normal. Nós tivemos uma obra no Mato Grosso do Sul e tivemos muito problema de mão de obra. Muito problema. Nossa, a nossa mão de obra aqui é excepcional comparada com... Nós tivemos um problema muito sério, né? Realmente... Mas aqui a nossa região é muito privilegiada, ela tem uma mão de obra excepcional, né? Mas também saindo um pouco daqui, indo ali para a fronteira, já não é a mesma coisa. Normalmente, quando a gente conversa com empresários que têm organizações ou trabalhos fora, eles comentam isso, que não é fácil levar a cultura nossa daqui para lá, né? Sim. Como é que se faz para tentar, pelo menos, minimizar isso? É todo um trabalho de conscientização, mas tem alguns aceitam e tem outros que não aceitam, né? Então, tem uma rotatividade muito grande, né? Esse é um dos grandes problemas que nós tínhamos do pleno emprego, né? Porque o único país do mundo que demitir um funcionário premium é o Brasil. Não existe outro país que premia a demissão. Aqui sim, né? Então teria que haver uma mudança, né? Porque não se admitia em pleno emprego o seguro-desemprego, o número de solicitações era estrondoso, né? Então teria que mudar algumas coisas na legislação para adequar melhor e se tornar mais competitivo, né? Eu acho que até aí a questão da mudança da legislação trabalhista, toda que é discutindo atualmente no Congresso, né? Que é extremamente necessário, principalmente por causa desses tipos de aberração que foram criadas, essas aberrações foram criadas nos últimos anos. Sem dúvida, eu acho que fala assim, mudança, mas tem que mudar mais. É bem simples resolver o problema do Brasil. Como você quer trabalhar no sistema atual, carteira assinada, com férias, dessa, tudo que manda a lei, ou você quer ganhar hora trabalhada, no fim do mês, está aqui o teu salário. Não precisa criar muitas leis, é só dar opção. Dá opção para o empregado. O que você quer? Pronto, está resolvido o problema. E tentando fazer um paralelo, o que muda nesses 40 anos na construção civil, assim, na sua experiência? O que foi mais significativo desses últimos 40 anos que realmente fez assim, a construção civil se tornar hoje talvez mais profissional, mais produtiva? Sem dúvida, evoluiu muito na parte de tecnologia, equipamentos principalmente, né? Deixou de ser aquele trabalho meramente braçal, hoje tem que ter equipamentos numa obra, né? Então, ninguém mais faz força, tudo é com equipamentos, então nesse aspecto melhorou muito. Levantar uma parede hoje é bem diferente. Se usa, tem várias alternativas, né? Mas entre gesso acartonado, isopor, uma série de novos materiais que surgiram, né? E que dinamizam uma obra também, né? Sim, agiliza muito, sem dúvida. Um andar antigamente levava quanto tempo? Só para a gente ter uma ideia, assim, levantar um andar de um prédio, 5, 6 andares, levantar um andar, o que seria em termos de tempo antes e hoje? Se tu optar, por exemplo, por um gesso acartonado, é 1/3 do tempo, né? 1/3. Com certeza. E tu tem uma obra mais limpa, né? Uma série de coisas. Assim como praticamente nós abandonamos o reboco interno. Já faz
o acabamento no bloco com gesso. Dá um acabamento perfeito e acelera, né? Porque um colaborador faz aí tranquilamente 1000 metros de gesso num mês, né? Então, é muito rápido. É muito rápido. E acabamento, né? Qualidade. Qualidade muda totalmente. Isso sem aí. dúvida. Bem, no segundo bloco nós conversamos um pouco mais com o José Zagonel, né? Entender um pouco mais como funciona a parte de gestão. E eu vou aproveitar a experiência e o conhecimento do Zagonel para, no último bloco, falar sobre o mercado brasileiro hoje, né? A área da construção civil tem sido alvo de tantas discussões, né? Pela crise, pelo Lava Jato, o que for. Vamos conversar um pouquinho com o Zagonel sobre a sua visão sobre a questão do mercado de construção civil. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. Bem, de volta ao nosso terceiro e último bloco, no programa Gestão dessa semana, recebemos o empresário José Zagonel, da construtora Zagonel aqui de Lajeado, para, nesse último bloco, conversar um pouco sobre construção civil. O José Zagonel é uma pessoa que tem larga experiência nessa área, como já nos relatou, 40 anos com uma empresa. Zagonel, para onde caminha a construção civil, na tua opinião? Bem, ela teve um boom aí nos últimos anos, depois deu a queda e aos poucos está retomando de novo, né? Começa a voltar a confiança do investidor, né? Mas, essencialmente, a construção civil vive do financiamento. Acabou o financiamento, acabou a construção civil, né? O que tem se notado parte da Caixa, é que há um incremento, há um interesse, porque ainda existe uma grande falta de moradias no Brasil. Então, há uma lacuna ainda muito grande a ser preenchida. Evidente que as classes mais baixas estão necessitando mais. Mas nós mesmos já temos algum produto aí para ser lançado, provavelmente em Santa Cruz, a faixa 1,5, né? Que há uma demanda muito grande de clientes que não atinge. Hoje, Minha Casa Minha Vida, aqui em Lajeado é 140, Santa Cruz 170, mas a renda não atinge. Então, eu acho que a construção ela vai crescer. Nos próximos anos vai crescer. Claro que nunca mais, talvez dificilmente, com aquela euforia toda que houve, né? Mas ela vai retomar o seu lugar de novo, com certeza. A construção civil, se sabe, ela impacta em toda a economia. Ela é fundamental para a economia. E ela não é só a questão da moradia, né? Elas são obras diversas, prédios comerciais, pontes, sei lá, diversas construção de prédios, como é o caso da própria Univates, né? A Zagonel hoje está mais na parte de moradia ou cada vez mais ela tem migrado para outros segmentos de mercado em termos de construção? Não, nós até comentava antes ainda que a crise para nós chegou, mas com menos intensidade. Nós atuamos na área de fracionamento, loteamentos, nós atuamos na área de obras corporativas, um exemplo é a obra do Sicredi, o Colégio Santo Antônio em Porto Alegre, e também na área de incorporação, né? Então, nós estamos preparados hoje para qualquer desafio. Nós temos equipamentos, maquinário, tudo o que precisa na construção, nós estamos preparados. Não tem nada nos assusta, né? E antes a gente comentou um pouco sobre tecnologia. O que seria hoje digamos, a fronteira lá, mais avançada em termos tecnológicos na construção civil, seja no Brasil ou fora? O que a gente pode esperar nos próximos anos em termos de construção de prédios, de casas? O que vem por aí? Eu acho que é uma tendência muito grande o canteiro ser apenas uma montagem. Essa é a tendência, né? Já estamos vendo, talvez, formas para moldar fora e levar para a obra, tudo em concreto, né? A Europa faz muito isso hoje, né? Muita obra, simplesmente monta lá na obra. É um pré-moldado, mas quando se fala em pré-moldado, muitos acham que é aquele pavilhão pré-moldado. Não, é outro sistema, né? Porque o pré-moldado, para nós aqui, ele funciona muito bem para um pavilhão. Para o residencial ainda, vamos dizer, a tecnologia está meio atrasada. Mas essa vai ser uma tendência. Do banheiro chegar pronto na obra, só coloca no lugar, né? Simplesmente o canteiro de obra é uma montagem, né?
Essa é a tendência e muito rápida. Meio Lego, assim, né? Exatamente. De encaixe. Exatamente, vai montando. O Zagonel estava falando, eu lembrei uma vez que eu estava fazendo um curso na Alemanha e eu estava dentro do campus da universidade e eu vi que tinha um prédio sendo construído lá. E me chamou a atenção 3 coisas. Primeiro, a roupa dos profissionais que estavam montando, toda branca. Capacete, casaco, todo branco. Segundo, luvas. Eles usavam luva branca. E o terceiro era tudo por encaixe, exatamente como... Sim, essa é a tendência, com certeza, porque ainda a nossa construção é muito artesanal, né? Então, ela vai ter que evoluir, porque a mão de obra encareceu muito, ela também começa a ter uma certa dificuldade, né? Porque a grande maioria não quer mais trabalhar em obra, nosso jovem não quer trabalhar em obra, né? Então, vamos ter que se adaptar, senão... Isso encarece de um lado, mas também pode diminuir o custo da obra de outro, né? Sim, a tendência é diminuir o custo, sem dúvida nenhuma. Tudo que tu puder produzir numa indústria, né, quando que não tem problema da intempérie, de série de fatores, aí com certeza reduz custo. E aí, obviamente, também a questão você colocaste financiamento. Hoje é possível ter outras formas de financiamento além da Caixa Econômica, porque se sabe que a Caixa hoje é a grande locomotiva da construção civil no Brasil. Mas é possível, de repente, surgir novas, ou já tem interesse de novos investidores? Há alguns estudos, mas não evoluiu, não, de repente, de investidores, né, começarem a financiar, né? Mas ainda é muito insípido, ainda é carro-chefe é a Caixa Econômica Federal, né? Uhum. E aí isso faz com que haja uma discussão muito grande, né? Hoje, colocaste há pouco da carência, né? Da construção. O brasileiro é um pouco diferente, né? Eu sempre digo, a cultura nossa é a cultura da casa própria, minha. Sim. Outros países você tem aluguel, né? Sim. Investidores investem num prédio e você aluga. E eles não têm tanto essa, digamos, preocupação em ter a sua casa própria. Se preocupam mais em morar, né? Até dizem, se eu vou investir numa casa, eu poderia usar esse dinheiro para viajar, né? Essa nossa cultura continua sendo muito forte ainda da ideia. Continua. É o sonho, né, de ter o seu cantinho, ter seu pátio, ter seu, né? Isso é muito forte ainda entre nós. E eu acho que vai continuar por muitos anos ainda, né? Porque faz parte da cultura. Faz parte da nossa cultura, né? Tranquilo. Bem, recebemos José Zagonel, professor proprietário, né, diretor da construtora Zagonel aqui de Lajeado, comemorando esse ano, né, 40 anos, né, de trabalho e desenvolvimento. Zagonel, uma última palavra, uma última consideração, para fazer um fecho do nosso programa, por favor. Bem, primeiro te agradecer por essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho desses 40 anos da empresa, né, que sinceridade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas esses dias, poxa vida, 40 anos, me sinto orgulhoso, sabe? Realmente, porque chegamos aos 40 anos com uma empresa sólida, saudável, né? Com tudo em dia, graças a Deus, não temos nenhum problema de impostos, o que for, uma empresa saudável, né? E preparada para os novos desafios, né? Os próximos 40? Com certeza. Não, a data do centenário já está marcada. Já está marcada. 2077 vamos comemorar o centenário. Vai estar lá? Não, acho que não. Acho que não? Eu quero chegar o mais próximo possível, né? Mas com certeza meus filhos e meus netos estarão lá, né? Tá certo. Agradecendo o José Zagonel, né? Vamos encerrar o nosso programa e, obviamente, vamos esperar o centenário, né? Tomara que todos nós estejamos lá. Saúde e sucesso sempre. Até o próximo programa. Até lá. Tchau.